Noite, o Eduardo já chegou. O Eduardo vai chegar junto com o professor José. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professor José. Muito prazer. Não estou ouvindo vocês. Talvez tenha... Agora estou chegando perto. Deixa eu ver. Boa noite. O som está bem longinho, Eduardo. Não estou ouvindo ele. Vamos ver. Será que o seu celular, Eduardo, ele está apoiado, a base dele em algum lugar? O seu som não está vindo. Então, dá uma saída e entra de novo, porque o seu som não está vindo. Boa noite, Roberto. Vamos ver o que o Eduardo vai resolver aqui, porque o som não está chegando do celular dele. Acho que deu uma caída na internet também. Vamos aguardar alguns minutinhos para a live de hoje, que será o capítulo 3 do livro Empresa Familiar, deste livro aqui. E este livro 3 foi escrito pelo professor José Predebon. Ele está na casa do Eduardo Najá. E o nosso bate-papo com ele vai ser desta forma. Boa noite, Zé Carlos. Eu também estou super animada com a figura do Predebon. Eu acho que vai ser um bate-papo muito rico, com muito aprendizado. Com esse tema polêmico aí, né? 2 pecados na empresa familiar. Vamos aguardar um pouquinho o Eduardo entrar. Vamos ver o que deu um probleminha na internet dele lá. Eu não sei se ele está na casa do professor José ou se o professor José que está na casa dele. Mas vamos aguardar só um pouquinho para ver se eles entram para a gente bater este papo aí sobre essa temática, 2 pecados na empresa familiar. Vamos aguardar. Ver a solicitação. Transmitir. Vamos ver se ele vai estar entrando. Já autorizei a entrada deles. Aqui, Eduardo. Tá ouvindo agora? Super bem agora. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Aqui tá meio baixo para nós, mas dá para entender. E eu já falo alto, então eu vou falar mais alto ainda, Eduardo. Se não estiver ouvindo, vocês me falam que eu falo mais alto ainda. Tá bom. Vamos enquadrar o professor aqui, que é o mais importante. Tá todo mundo já fazendo comentário aqui, que hoje a live vai ser preciosa, viu? Com muito aprendizado. Hoje é especial. Hoje é muito especial, né? Eu vou passar a palavra para você, Eduardo, para você apresentar o professor José Predebon e a gente começar essa live. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá bom, então é o seguinte, o professor... Você tem que aparecer quando você fala. Eu estou aqui. O professor está aqui em casa hoje porque fui buscá-lo por causa da tecnologia. E ele escreveu um capítulo muito interessante no nosso livro, né? Sobre criatividade e inovação. Né? E isso que vai valer a pena a gente explorar do professor aqui, já que ele está aqui com a gente, né? E vai ficar tudo... Vamos aprender bastante com ele, né? Você quer começar daí, Renata? Posso começar daqui, sim. Eu vou fazer a primeira e depois você segue. Daí eu me aqueço e já vou na próxima, Eduardo. Faz isso, então. Então tá bom. Professor, o senhor escreveu uma historinha, né, no início do seu livro, né, e que fala sobre um fundador e a relação dele com os filhos, né? Você quer dizer para a gente rapidamente o que é essa historinha e o que você quis dizer com isso? Eu só troquei os nomes, mas a história é real. Está ouvindo? Estou ouvindo super bem, professor. Nós estamos ouvindo mal, mas não faz mal. A história é bem real.
o seu Nunes, que eu chamei de Nunes, né? Ele construiu uma realidade muito interessante, só que ele era muito conservador. E quando ele estava com a vida bem-sucedida, ele não abriu espaço para os filhos. E isso aí foi o erro dele, que foi que os filhos, no fim, voaram, saíram fora, né? E ele queria controlar tudo, no fim ele ficou sozinho. E aí a empresa dele, quer dizer, a estrutura dele começou a falhar por falta de mudança. Então, ele cometeu dois erros juntos, né? Falta de diálogo e falta de mudança. Para mim, foi assim uma experiência interessante, porque, teoricamente, não tem nada de novo. Mas, na prática, quando você vê acontecer do seu lado ou na sua frente, ganha assim uma importância, ganha um sentido maior, e você extrai daquele caso a essência dele, né? Sim. Então, o meu capítulo começa contando isso, porque realmente foi uma experiência muito marcante para mim. Sim, sim. Posso perguntar, está me ouvindo, Eduardo? Oi? Está me ouvindo bem, não? Estamos ouvindo. Então tá. Então, com essa sua fala, professora, eu já vou trazer uma inquietação ao ler teu capítulo, porque ele vai falar desses dois pecados na empresa familiar. Sendo um deles a falta da habilidade ou da entrega desse pai para ouvir a nova geração. Concorda? Sim. E eu fiquei aqui perguntando, e eu sempre pensei que o empreendedor tem essa... É muito comum ouvir falar dessa resistência do fundador em ver novas ideias que a nova geração traz. Mas eu sempre pensei assim que um desafio maior seria para essa nova geração, para nós herdeiros, termos a habilidade de comunicação de poder trazer esse pai para a nossa realidade. E que o caminho para a gente trazer esse pai é, em primeiro lugar, legitimando e honrando a história dele. Porque se ele não se sentir reconhecido e validado, legitimado em tudo que ele construiu, ele talvez possa se sentir invadido pelo herdeiro, achando que só a ideia do herdeiro, da nova geração, é a melhor. E eu gostaria de ouvir o senhor falar um pouquinho deste meu olhar. Esse seu olhar é lógico, mas eu acho que na realidade, a idade traz um pouco mais de sabedoria. Sim. Tem duas maneiras da gente envelhecer, né? É se tornar um velho mais sábio ou um velho mais chato. Sim, então, sim. Quando você se torna um pouco mais sábio, você entende que o jovem ele tem uma psicologia muito mais apressada. Ele tem uma carência de afirmação grande, porque ele ainda não se realizou totalmente. Sim. Então, ele tem uma postura muito mais de querer se afirmar do que de querer honrar a realidade que o pai tem. É muito bonito para você conseguir se colocar nessa posição que você falou, de prestigiar a realização do pai e, com isso, você abrir espaço para você. Mas, na prática, o que acontece é que o filho não acha que o pai fez grande coisa. Ele sempre acha que o pai é um cara conservador demais, ele tem ideias muito velhas, ele não tem nada a ver, e ele acha que o pai precisa acreditar nele. Entendi. No meu capítulo, eu citei um caso real que aconteceu na palestra de um professor que dizia que o filho dele só tinha ideias erradas. E ele, no fim, ele aprendeu a não brigar com o filho,
e só ouvia as ideias do filho, mas aquilo fazia muito mal para ele, né? E o que eu podia recomendar? E aí, no capítulo do livro, eu vou resumir, né? Eu falei para ele, você tem que aceitar pela via do afeto. Mesmo que você ache que as ideias sejam erradas, tente lembrar que ele precisa ter as ideias da geração dele. Ele não pode ter as suas ideias. Se ele tiver as suas ideias, ele parou no tempo. Aí ele não vai ter nem amigos. E aí caiu a ficha do pai na hora. Foi um momento assim muito especial. E o cara me agradeceu muito, falou, olha, você resolveu o meu problema. Cabe à geração mais velha ser mais tolerante. Cabe à geração mais velha entender que a sucessão vai acontecer por força do decurso de prazo. Não vai adiantar ele se apegar à realidade dele. Ele vai morrer e o filho vai fazer o que ele quer. Então, a habilidade aí, naturalmente, se houver empatia, a habilidade do filho vai influir muito. Mas o filho não tem obrigação de ser empático. É o pai que tem obrigação de tolerar a falta de empatia do filho. O pai precisa entender que o filho é um adolescente maior um pouco, que vai cometer erros, como ele cometeu quando era adolescente. Então, eu acho que é a geração do pai que tem que procurar abrir espaço para o filho. Olha, vários casos assim o mais comum é o pai não tolerar, não abrir espaço e brigar. E esse é o panorama geral comum. Mas chega a ser assim absurdo essa falta de perspectiva que eu acho que o velho sábio precisa ter, que ele vai embora. Aquilo lá vai, de alguma forma, ele não vai mais ter controle. Então, ele precisa treinar o filho a assumir com as ideias do filho, não com as ideias dele. Entendi. Nossa, dizer, a renúncia aí tem que ser dos dois lados. Mas a renúncia mais sábia é a do pai. Sim. Nossa, para mim essa fala é totalmente nova, ô professor. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. O Eduardo tá aí, né, junto, né? Tô aqui. Eduardo, eu não sei como que tá aí. Eu ia falar isso mesmo. Precisa deixar um copo d'água pro professor, porque o ar tá muito seco. E a gente começa a falar. Ele está com recurso próximo aqui. Isso, eu ia pontuar isso daí mesmo. Assim, deixa uma água aí perto. Eu também tô com a minha, porque senão a gente não dá conta. Todo mundo seco aqui. Mas, professor, quando o senhor me diz isso, eu sempre... meu doutorado foi trabalhando a voz do herdeiro, de como esse herdeiro vê a carreira dele dentro da família. E talvez até por conta de eu estudar sobre isso e de ser psicóloga e de acreditar que a nova geração tem mais recursos que a geração passada para ter um bom autoconhecimento, eu sempre bati de frente de que nós, filhos, temos a obrigação de abrirmos um canal de comunicação com os nossos pais, através de honrar a história dele, de validar a história. Mas eu nunca cogitei, assim, pelo que eu estou entendendo da voz do senhor, desta obrigatoriedade, desse dever do pai ter a mente aberta. Eu sempre acolhi a dificuldade dos empreendedores, das pessoas mais velhas, de ter essa mente aberta por não ter tido acesso ao conhecimento que muitas vezes os jovens têm e que daí tem a possibilidade de praticar. Primeiro, o seu caso é muito especial, né? Você é psicóloga. Sim. E você, então, tem uma visão assim muito mais
acadêmica, científica, de uma situação e você se coloca bem. E você Sim. deve ter conseguido um bom diálogo, então. Não conseguiu? Entendi. Eu consegui, mas eu não posso levantar tanto essa bandeira porque eu não estou lá na gestão. Então, mas Sim. eu assim, eu procuro ajudar os meus irmãos, a terceira geração, a validar a história do pai, do avô, a honrar, porque eu acho que isso é muito importante para as coisas Importante, fluírem. sim. Agora, Uhum. a minha posição, a minha proposição é Sim. que o pai tenha uma visão mais inteligente da realidade. E a visão Sim. inteligente da realidade processa aquilo que está acontecendo, independente de variáveis. O que vai acontecer? A geração que entra vai tomar posse e vai assumir. Sim. Então, essa visão inteligente, que é a visão da realidade, traria para o pai mais sábio uma Sim. posição menos rígida e Uhum. aceitar mais, ceder mais do que o filho cede. Entendi. Não para ser bonzinho, não para ser um bom pai, mas ser Uhum. mais inteligente, para não Entendi. bater de frente com os fatos. Os fatos são Entendi. esses. Ele vai embora e o filho vai ficar. Esse é o fato. Se Uhum. você não pode mudar os fatos, não pode mudar a realidade, se adaptar Sim. à realidade é mais inteligente. Então, a Entendi. minha posição é uma posição de solicitar para a geração do pai uma visão mais realista do processo inteiro. E essa visão Entendi. realista exige que ele tenha mais flexibilidade do que o filho. Entendi. Essa é a minha proposição. E é muito, muito sábia mesmo, né, professora? E eu tô me sentindo muito assim. Eu, como uma herdeira que estuda, então sabe intelectualmente do caminho para facilitar essa comunicação, e em contrapartida, o senhor, que é uma pessoa sábia, com mais tempo de vida, com a sabedoria mesmo, e que está trazendo, opa, ô camarada, dá para a gente ser sábio aqui, entender essa criançada aí e ajudá-los. Que é muito difícil ver um empreendedor com essa postura. Eu não sei se o senhor tem essa mesma opinião. É difícil, é exceção. Mas eu tenho Sim. encontrado alguns que praticaram e conseguiram sucesso. E consegue. Sim. Da mesma forma que eu acho muito difícil ver um herdeiro com essa posição que eu defendo para se ter essa abertura, essa compreensão. A maioria dos herdeiros que eu já fiz interface fala: meu pai que tem que entender, meu pai que tem que ver. E não tem a maturidade para gerar essa conexão, não é? E pensando nisso, os dois pecados que o senhor apresenta no capítulo é essa gestão desarmônica e os recursos à inovação. Depois eu vou querer que o senhor fale um pouquinho mais detalhes sobre ela. Mas eu entendi que para que isso realmente flua, o fundamental é ter um diálogo aberto e pautado na empatia. É isso mesmo, professor? A empatia é uma potencialidade humana impressionante. O que você faz com empatia, você faz milagre, você consegue muito mais sucesso em qualquer empreendimento. Inclusive, eu acho que eu cito nesse capítulo o livro o Ser Humano Subestimado, né? Não está citado no capítulo? É um livro sobre empatia. Esse livro foi um dos livros mais importantes que eu li ultimamente, e eu recomendo para todos os gestores que leiam esse livro. Os Humanos Subestimados, do Geoff Colvin, não é? Como? O nome do livro chama-se Os Humanos Subestimados, de Geoff Colvin. Isso. Esse livro é sobre empatia e sobre como a empatia muda a realidade. Você deve conhecer uma série, Top Gun,
de aviação. Sim. Sim. Essa série é baseada numa esquadrilha de aviões de caça, aviões de guerra americanos, que se tornou vencedora porque um dos líderes dela fez um treinamento baseado na empatia. Olha, não sabia. Mudou o curso da guerra, mudou. Depois, todo o treinamento militar dos Estados Unidos foi modificado para incluir a empatia. E do exército, da aviação, foi para as empresas também. Todas as empresas americanas hoje têm uma ênfase muito grande na empatia. E essa potencialidade humana é muito pouco aproveitada. Então, a minha recomendação é que você, usando a empatia, você consegue fazer uma ponte de comunicação ótima entre você e o interlocutor. Não é só entre pais e filhos. É entre cliente e vendedor, entre duas pessoas que estão negociando. A empatia é um facilitador universal sensacional. E para que ela exista, professor, para que ela exista com a experiência do senhor, para que eu possa ter uma empatia, é muito importante que eu tenha um bom autoconhecimento de mim, não é? Que eu possa, para que eu não me misture com o outro, ou jogue minhas misérias em cima do outro, fique me sentindo mal. Eu tenho que estar minimamente resolvida, não é? Olha, a empatia não é uma coisa que você ligue e desligue facilmente. Você nasce mais empático ou menos empático. Olha você só. Nasce com empatia, porque é uma característica humana. Sim. Agora, se você tiver noção de como é importante, você vai conseguir desenvolver, até porque tudo que você acha importante, você introverte. Você é psicóloga, deve saber disso. E as suas ações vão na direção daquela meta, né? Que você acha importante. Você se mobiliza naquele sentido. Então, se você conseguir processar o assunto e souber como a empatia vai ser importante, você vai desenvolver mais a sua empatia. Se você tiver um grau nato de empatia bom, você vai ser uma fera. E se você tiver um grau normal, um grau pequeno, você vai sofrer menos de falta de empatia, entende? Você não consegue colocar a empatia, clac, mas você consegue desenvolver o que é possível para você, para a sua estrutura. Entendendo aqui que a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro e ver um pouco com os olhos do outro. Essa habilidade de se colocar no lugar do outro, voltando ao exemplo primário do livro, é o que permitia ao piloto de caça fazer uma trajetória mais inteligente para ganhar do inimigo. Porque eles eram treinados com... O inimigo era um computador. E o computador não age que nem gente. Quando puseram o inimigo como gente, foi essa grande sacada, aí eles começaram a treinar reações reais de combate. E aí se tornaram vencedores. Olha, eu vou ter um outro olhar para ver essa série aí. Eu vou rever ela, assistir novamente. Mas se você ler o livro, você vai processar muito diferentemente todas as situações. É um livro imperdível. Os Humanos Subestimados. É esse o nome do livro. Vamos continuar? Me fale um pouco, professor, sobre essa gestão desarmônica e os recursos à inovação, que são os dois pecados na empresa familiar. Fala um pouquinho, por favor. É recusa da inovação. Né?
A recusa da inovação. Perdão, recusa. Essa é uma posição mais ou menos de normal da pessoa desconfiar daquilo que ela não conhece. É o desconhecido. Sim. Então, daí vem aquele princípio de não se mexe em time que está ganhando. Sim. E é um equívoco enorme, porque se o mundo está andando e você não mexe na sua estrutura, você não acompanha o mundo. Sim. Então, para você acompanhar o fluir do mundo, você precisa fluir também. Você precisa ir junto. E esse ir junto exige que você tenha uma mudança permanente, um processo de atualização permanente. Aí você consegue acompanhar o fluxo geral. Entendi. Essa recusa da inovação é uma insegurança normal, é uma posição normal que é sadia, que se você não tiver essa recusa da inovação, perdão, você se torna ousado demais. Você precisa ter um pouco de medo do desconhecido, é normal e é sadio. Só que existe um ponto ideal de você conter essa. Você precisa ter um olhar mais severo para a mudança, mas você não pode ter um olhar castrador para a mudança. Você precisa apenas ter um olhar mais ponderado. Então, o risco de você não mudar é muito maior do que o risco de mudar. Partindo disso, você consegue mudar um pouco a sua posição. Seria a questão assim de tudo que é muito extremista, se você quer mudar tudo de rápido, não é positivo, mas ao mesmo tempo, se você, como o senhor fala assim, você tem essa recusa à inovação, também é algo prejudicial. Então, aí está também uma demanda do equilíbrio, do bom senso, da maturidade. Seria isso, professor? Olha, até que não, porque não. O jovem aceita mais a inovação. Sim. O jovem é mais flexível à inovação. A inovação faz parte da vida dele no cotidiano. Sim, e ele, então, ele é mais destemido para enfrentar a inovação. Isso é positivo. Já o idoso é mais destemido. O idoso tem mais medo da inovação porque ele já tem vamos dizer, uma posição que ele, inconscientemente, ele acha que ele estava certo porque ele chegou lá. Então, ele não precisa mudar. Só que o mundo muda. E se o mundo muda, você precisa mudar também. É verdade, é verdade. Né? Sim, sim. Como a gestão desarmônica. Gestão desarmônica. A gestão desarmônica é a guerra entre as gerações, o Cat Generation. Mas essa é uma estrutura muito peculiar a cada família. Né? Tem famílias em que existe uma desarmonia maior porque não existe nenhuma pessoa lá que trabalhe como meio de campo, não. Mediador. Mediador. Geralmente, a mãe é a mediadora, né, da briga dos filhos. Sim. E se não existia essa mediação dentro da família, os atritos, a desarmonia é muito maior. Agora, essa desarmonia também acontece por aquilo que você falou, a falta de autoconhecimento. Então, eu acho que você, aconselhando seus filhos a ter um autoconhecimento maior, facilitando a eles adquirir mais autoconhecimento, eu acho que você está trabalhando
para eles se tornarem mais maduros, mais cedo, e mais maduros no sentido de mais sábios também. E essa maneira de você deixar o filho crescer e amadurecer é soltar o filho, não é prender o filho. Isso é uma coisa difícil, mas é necessária. Você precisa deixar ele viajar sozinho. Você precisa deixar ele quebrar a cara sozinho. Se ele não fizer isso, ele nunca vai amadurecer, ele nunca vai se tornar autossuficiente. Sim. Então, essa segurança que vem da pessoa mais realizada é a segurança de quem já errou e consertou e viu que não acabou o mundo. Sim. Então, eu tenho dentro da minha família, eu tenho casos de pais que soltam mais os filhos. E tem o caso dos pais que seguram os filhos. Sim. É um erro você tentar proteger demais. Entendi. Eu fui dar uma palestra num colégio de classe A, e eu percebi na entrada do colégio já uma estrutura protetora exagerada. Tinha quase que um corredor de segurança para as crianças entrarem do carro para a porta. Tinha um corredor de segurança. Era assim, muito exagerado. E durante a palestra eu fiquei notando que quando eu falei de não proteger demais, que aquilo estava incomodando. E aí eu cometi um grande erro, que foi o seguinte: uma mãe que não pertencia à maioria disse assim: professor, será que é por isso que o nosso colégio só perde de escola pública no esporte? O meu grande erro foi dar risada. Quando eu dei risada, porque era exatamente isso, né? Eu machuquei todas as outras mães que se sentiram culpadas, né? Do insucesso do colégio, que não tinha nenhuma vitória no esporte, porque as crianças da escola pública são crianças menos protegidas. Então, quase me vaiaram. Quase me vaiaram lá. Porque quando eu dei risada, eu não precisei falar nada, né? Eu falei, realmente tem algum efeito isso e tal, coisa. Eu ainda tentei amenizar. Mas realmente o excesso de proteção é um erro, um equívoco, vamos dizer, geral, e mais geral na classe A. Muito mais geral. Pra você ter uma ideia, esse colégio foi vendido para uma rede grande. E na venda ficou em São José dos Campos, ficou uma unidade desse colégio que não entrou no negócio. E a dona, a mãe, foi ajudar a filha que tomava conta desse colégio, foi lá ajudar a filha. E a mãe, quando chegou em São José, ela não tinha amigos, não tinha ambiente, não tinha muito tempo vago. Então, ela resolveu fazer voluntariado. Ela entrou num grupo de voluntários que... não sei qual era a ação mesmo, mas eu sei que o grupo foi fazer um trabalho no colégio vizinho do colégio dela, lá de São José, no colégio da filha, mais público. E ela chegou naquele colégio público e notou que tinha muito mais limpeza e muito menos gente na limpeza, trabalhando na limpeza. Olha. Aí ela começou a notar que as crianças botavam as coisas no lixo. E as crianças do colégio da filha dela jogavam tudo. Quer dizer, bagunçavam como bagunçavam em casa. Entendi. Quando ela percebeu isso, ela foi fazer um trabalho de conscientização
no colégio de classe A. E foi, assim, uma revolução que ela fez, porque ela tentou mudar um pouco a posição das mães, aquelas que a filha é bagunceira, põe uma empregada a mais para limpar o quarto dele. Quer dizer, acha que ter o dinheiro para corrigir é uma grande coisa. Não é. Você tem que obrigar a pessoa a ser autossuficiente. E a pessoa, para ser autossuficiente, não pode ser protegida dessa forma. Senão ela não vai treinar as competências necessárias, habilidades para cair no mundo, não é? Então, o que eu cobro da geração mais alta é que abra espaço para os filhos errarem. Sim, sim. Não ficar protegendo demais. Principalmente muitos empresários que fazem isso, né? Daí a gente vê alto índice de jovens quando vai sair de casa para uma faculdade, entrando em depressão, passando mal na faculdade, tendo que receber respaldo porque não conseguem tocar sozinhos. Não é? E isso impacta mesmo. Uma coisa interessante que eu tenho 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. Sim. Eu abri para eles, eu era marqueteiro, ganhava bem. Então, tinha possibilidade de mandar eles viajar. Eu abri para eles a possibilidade de viajar. As meninas foram. E os rapazes não quiseram ir. Olha! Por circunstância, não foi nada assim generalizado. Mas o que cresceram as filhas quando saíram, uma foi fazer um curso ela foi ser líder da Associação Cristã de Moços nos Estados Unidos, porque ela tinha inglês bem. E chegando lá, ela me pediu se ela podia viajar com uma turma lá que estava planejando uma viagem e fazer uma volta pelo Canadá, naqueles parques Yellowstone, os parques lá do Canadá. E eles foram até o Alasca. E a outra foi para a Europa, comprou um daqueles passagens de trem que vale para a Europa toda e visitou a Europa toda. As duas aproveitaram muito, cresceram demais. E os rapazes não quiseram e ficaram aqui fazendo engenharia, os dois. Mas não foi por influência minha, não foi por circunstância. Olha só. E realmente, quando... Primeiro, eu sou de São José dos Campos. Fiquei curiosa em saber que escola é essa. É Mater Dei ou coisa parecida? Mater Dei. Conheço Mater Dei. Do lado não tem um colégio público? Tem, isso mesmo. Então, é isso mesmo. E realmente é uma grande escola aqui em São José dos Campos mesmo. Que legal, que sinergia, né? Poder estar conhecendo isso daí. E quando a gente vai fazer essa reflexão, colocando para o contexto da empresa familiar, nós vemos também muitos fundadores protegendo os filhos até mesmo das competências de entrega dentro da empresa, né? Normatizando, dando um dinheiro que é uma mesada e, na realidade, não é o que ele está realmente entregando e crescendo a empresa. E isso não possibilita ele desenvolver, o herdeiro desenvolver essa competência de fazer acontecer também, não é, professor? Um dos pais sábios que eu conheci, empresário, mandou o filho trabalhar em outro lugar. Isso. Depois voltar para a empresa dele. Disse, vai começar os seus erros lá, aprenda e volte aqui. Isso é muito importante, né? Sim. Agora, professor, eu fiquei bastante curiosa, positivamente curiosa, e queria uma palhinha do senhor desta palestra Inovação Atitudinal. Quais são os principais aspectos dessa palestra aí? De tanto falar de inovação, eu criei um approach, vamos dizer, psicológico para a inovação. É você introverter o novo dentro de você, ficar com uma atitude favorável ao novo. É uma atitude, vamos dizer, que deixa você
mais desapegado à segurança. Porque o novo é sempre incerto. Uhum. E você tem uma necessidade básica, humana, de segurança. Na escala da pirâmide lá do Maslow, segurança é uma das básicas, né? Sim. Então, você tem muita, vamos dizer, muita dificuldade de lidar com a falta de insegurança. Uhum. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu usei muito um livro do Alan Watts, não sei se você já ouviu falar do Alan Watts, é um pensador americano, foi o introdutor do budismo nos Estados Unidos. Tá. E um livro dele chamado A Sabedoria da Insegurança. É um livro assim, muito importante e que mostra que você, na medida em que você se desapegue, isto não é dele, isto é do budismo. Na medida em que você se torne uma pessoa mais desapegada, você se torna uma pessoa menos atingível. Você não consegue... as perdas para você não são perdas com P maiúsculo. Entendi. São circunstâncias. Entendi. Então, o desapego te traz assim uma nova posição. E esta inovação atitudinal é baseada neste desapego da segurança que você introverte e consegue olhar o novo, olhar os riscos do novo de uma maneira assim, com fair play. Quer dizer, se não der certo, paciência. Não vai acabar o mundo. Sim, sim. Então, na realidade, é um desapego um pouco do querer ter, da vaidade, do que não tolero perder. É desapegar dessas questões que são passageiras e poder ter mais resiliência. Também eu tenho uma metáfora que eu faço você sempre, quando você está numa situação nova, você está numa situação instável. Agora, é possível você andar numa corda, que é instável, se você estiver a 20 centímetros do chão, você sabe que se você cair não vai acontecer nada. Aí você anda melhor, né? Anda mais seguro. E se você tiver segurança de que se você errar, você vai consertar, você não vai ter tanto medo de errar. Entendi. Então, você anda melhor na corda bamba. A sua corda vai estar a 20 centímetros do chão. Entendi. Essa metáfora que é a base do desapego à segurança é essa possibilidade que você sabe que você tem, que você não vai quebrar a cara. Você vai consertar. E aí você está mais disposto a errar. Mais disposto a errar, se torna uma pessoa mais segura. E essa segurança vai te dar um outro comportamento, uma outra maneira de processar as coisas incertas. Entendi. Que entra dentro desse contexto da inovação atitudinal, quando eu tenho novas atitudes, que realmente eu trabalhe essa base segura, que eu arrisque mais, que não seja um entrave para mim a possibilidade de errar, eu vou me tornando segura a me arriscar mais, a ter uma atitude que eu vá para frente, é isso? É por aí. Tem no meu site, predecom.com.br, tem um texto sobre a inovação atitudinal. Se você eu vou quiser entrar ver, lá. Com certeza. Tá lá. Com certeza vou entrar lá. Sim. Deixa eu perguntar, o Eduardo quer falar alguma coisa? Eduardo, eu posso ir caminhando Renata, aqui. eu tô aqui de estagiário hoje, viu? Eu tô carregando a pasta e lembrando algumas palavras do professor, porque é muita então sabedoria tá junto, né? E eu não vou estragar o prato aqui.
Mas o Ai. professor ele tem uma crítica ao monetarismo, né, das empresas, né? E acho que isso é interessante a gente conversar um pouquinho com ele, né, José? O monetarismo, eu critico o exagero, aquilo que é chamado hoje de capitalismo selvagem, né? Ah, tá. O capitalismo é baseado na competição. Sim. Só que a competição, quando se cruza com a natureza humana, ela acorda a parte mais feroz do homem. Daí, isto traz o capitalismo selvagem. Sim, essa equação foi descoberta, foi levantada pelo Richard Sennett, que é um autor americano famoso. Ele escreveu o Caráter. Corrosão do Caráter, que foi um livro que era a bandeira da esquerda nos anos 70, 80. Né? Depois, quando ele envelheceu, ele processou com mais sabedoria o assunto e escreveu Eu não lembro. Vou procurar aqui. o novo espírito do capitalismo, que é uma crítica ao capitalismo selvagem, mas é uma análise de como você pode minimizar essa dicotomia, que é a monetarização extremada, né? A monetarização total. E é uma burrice, que já teve pensador que falou assim, o capitalismo está correndo gloriosamente, festivamente para o abismo. Porque o capitalismo selvagem está tornando o capitalismo um sistema odiado pelos jovens. Os jovens na Europa, principalmente, não nos Estados Unidos, mas já tem uma porcentagem nos Estados Unidos, não estão querendo mais seguir o caminho dos pais, porque é o caminho do capitalismo. Entendi. Richard Sennett. Declínio do homem público. Ô, professor! O estagiário está aqui mostrando o livro para o professor para ele relembrar. Ah, então tá bom. Não é o declínio. A cultura do novo capitalismo. É esse aí onde ele reviu a corrosão do caráter. O último livro dele é o Artífice. É um livro muito interessante. É um livro baseado na vida dele. Sim. Bom, ele é ótimo. Indo nesta linha, professor, eu tenho ouvido falar muito do capitalismo consciente. Eu não sei se o senhor... É uma tentativa de resposta ao capitalismo selvagem. Então. E tem um movimento grande aqui no Brasil com o Ari. Eu não sei se o senhor conhece, ele é da Points of View. E ele está trazendo muito esse conceito de capitalismo consciente nas empresas, que eu acho que é pautado nessa visão do ganha-ganha, da sinergia, de como você pode ter parcerias. O senhor tem algum conhecimento a respeito disso, contrapondo essa primeira visão? Em princípio, eu acho que é por aí. Sim, né? A palavra ganha-ganha já diz tudo. Já diz tudo, né? É o ganha-ganha e sair um pouco desta guerra interna que existe muito entre empresas, entre negócios, que todo mundo perde, né? Sair deste conceito de que todo mundo perde. Renata, o professor me ensinou a trabalhar com metáforas, né? Então porque ele trabalha muito com metáforas, né? E ele tem uma metáfora boa da criatividade, né? Que é a metáfora do balão. Podemos escutar um pouquinho? Vou adorar. Conta aí. O balão tripulado é aquele que tem um equilíbrio controlado entre o gás e o lastro. Então, você põe um pouco mais de gás, ele sobe, você tira um pouco de gás, ele desce. Se ele tiver lastro demais, ele não sai do chão.
Se ele tiver gás demais, ele se perde. Então, esse equilíbrio entre o gás e o lastro é mais ou menos uma metáfora boa para a criatividade, que precisa ter o gás da fantasia e o lastro da realidade. Se tiver as duas coisas equilibradas, o balão voa otimamente. Olha em cada só. caso, cada setor, por exemplo, você trabalha com moda. Então, o seu balão precisa ter muito mais gás do que lastro. Já se você trabalhar com saúde ou aviação, você precisa ter um lastro muito mais forte do que o gás. Olha, dizer, que linda metáfora mesmo. Cada setor muda essa relação. Sim. Cada caso, cada empresa, cada líder, cada cabeça, né? Cada família, né? Também. Sim, cada família empresária também, né? É uma pessoa assim, ousada, você pode ter ideias mais novas. Se o seu chefe for inseguro ou muito conservador, você não vai conseguir vender ideias novas para ele. Sim. É verdade. Professor, nosso papo tá uma delícia. A gente precisa ir finalizando. Mas para finalizar esse nosso bate-papo, eu queria primeiro fazer uma pergunta final e depois dar a palavra para a gente fechar. E essa pergunta final é um pouco provocativa no sentido assim, para todos que estão nos assistindo, nós estamos falando do capítulo 3 deste livro, que é do professor José Predebon. Tirando o seu capítulo, professor, qual o senhor achou mais importante neste livro? Do livro? O que eu achei mais importante nesse livro foi a visão pluralista do organizador para juntar todos esses tijolos. E o meu tijolinho ficou lá no meio. Nós combinamos essa resposta, viu? Uma super habilidade, né, Eduardo? Quer dizer, o pluralismo desse livro já é, vamos dizer, uma iniciativa para mim mais meritória do que qualquer pergunta, que qualquer resposta. Sim. Você não realmente, acha também? né? Com certeza. Ela Com também certeza. Você também escreveu. Eu escrevi também sobre herdeiros, que é do meu doutorado. Professor, eu queria muito conhecer o senhor pessoalmente. Passando essa pandemia, se eu tiver a oportunidade, eu quero conhecer. Se houver oportunidade, o prazer será mútuo. Sim, adorei nosso bate-papo, muita sabedoria. Foi muito, olha lá, o José Carlos está dando parabéns também, muita sabedoria, muita gratidão pela oportunidade de te ouvir. E parabéns pela sua posição para a Frentex. Iniciativa. Para a Frentex. Eu digo posição de herdeira para frente. Para frente. Eu agradeço muito também a oportunidade que o Eduardo está me dando de poder conhecer cada um do autor. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa. O Eduardo é uma pessoa muito generosa também. Muita gratidão. E finalizamos aqui a live. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado, viu? Eu também agradeço o seu empreendedorismo. Imagina. Um grande abraço e boa noite para vocês todos. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.